Bom, hoje nós vamos iniciar mais uma aula de filosofia, certo, galera? Mas antes de começar o conteúdo em si, vamos dar uma relembrada do que a gente viu nas outras aulas, certo? Nas outras aulas a gente se deparou com as ideias de alguns filósofos quanto à questão do estado de natureza e do início de uma sociedade, civil, de um estado. Então, a partir do momento que esses filósofos se depararam com esses estudos, os capítulos posteriores da sua apostila vão focar na ideia de estado, né? A unidade 2 e o tema 3 vai falar sobre a desigualdade social e os capítulos posteriores sobre uma ideia de sociedade e uma ideia de estado, algo mais completo, ok? Então vamos iniciar mais essa aula e com esse tema extremamente importante, que é algo bem contemporâneo, bem atual, né? Está relacionado com coisas do nosso cotidiano e coisas que a gente vê e presencia na nossa vida durante o nosso dia a dia, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para se divertir, enfim, é algo bem atual. Então vocês vão se situar aí na sua apostila. Volume 2, certo? Nós estamos no volume 2, unidade 2 e o tema 3, que é o último tema da unidade 2, ok? Ele vai falar sobre desigualdade social, Platão e Rousseau. Nós vamos aqui se deparar com o tema da desigualdade social, segundo dois filósofos, que um é um clássico, que é o Platão, e o outro é o Rousseau, que a gente encontra ali na modernidade, ali no período da Revolução Francesa, enfim, nós temos duas perspectivas, duas noções e duas ideias de desigualdade social, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar de fato o tema, vamos aqui fazer um remember, vamos lembrar aqui um pouquinho de um tema que o Platão traz no livro dele, A República, que vai ser um livro que vamos tratar durante essa aula, quando a gente falar sobre Platão, ok? O Platão ele vai afirmar que existiam três categorias, né? Que as pessoas poderiam se classificar em três categorias. Isso quando ele vai formular e pensar um modo de república, ele vai categorizar as pessoas. E aí elas poderiam se ocupar, né, como tendo uma alma de bronze. As pessoas que teriam a alma de bronze, elas seriam trabalhadores e escravos. A alma de prata ficaria responsáveis os guardas, e essa que ele chama de alma de ouro, são poucas pessoas que poderiam ter e seriam pessoas aptas para guiar e governar as demais pessoas. E aí você pensa, Carol, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Bom, vamos iniciar. Aqui o Platão, ele vai, para chegar a esses níveis, ele vai falar sobre educação, como as pessoas deveriam se educar, como as escolas daquela época deveriam tratar as pessoas, enfim. E aí teriam esses estágios, onde algumas pessoas poderiam ter acesso a uma educação mais completa, que aí traria a alma de ouro. E aí você pode pensar, né? Carol, o que você pensa sobre essa ideia de divisão de pessoas, divisão de alma, divisão de quem poderia ser guardas, quem poderia governar, enfim, pensem um pouquinho. Por que existe como é que eu posso justificar essa diferença, né, entre pessoas, e como é que eu posso argumentar e como é que eu posso dizer que isso está certo? Certo? Pensem. Aí você pensa assim, Carol, acredito que para o Platão, talvez ele pensasse assim, porque ele acredita que as pessoas já nascessem
com aquela, com essas almas, né? Ele já, a pessoa que era trabalhadora já nascia para ser trabalhador, algo natural. Isso, muito bem. O Platão, ele acreditava e ele aceitava que a desigualdade era algo natural, que a pessoa era algo que não deveria ser questionado, que as pessoas nasciam dentro daquela condição e que não teria como mudar. Por exemplo, uma pessoa que teria alma de ouro seria uma pessoa que nasceria em uma família com condições de pagar uma educação uma educação mais completa, que aí ele conseguiria seguir esse caminho até completar, né? Teria estudos de filosofia, estudos de matemática, estudos de oratória, e ele conseguiria completar todo o seu percurso, e completando todo esse percurso ele teria condição e ele estaria apto de governar as demais pessoas. E por isso que ele acreditava que seria algo natural, né? As condições, ele nasceria com condições de que possibilitaria ou ser uma alma de prata, ou ser uma alma de ouro, enfim, ou ser uma alma de bronze. E o outro filósofo, Carol, Rousseau, você falou de Platão e falou de Rousseau. Gente, só lembrando que isso aqui é um pequeno resuminho, é um pequeno spoiler do que a gente vai ver depois nas aulas, certo? Com o decorrer da aula de hoje. Vamos lá, o Rousseau ele já acreditava o contrário. Enquanto Platão acreditava que a desigualdade social era algo natural, algo que de fato acontecia na sociedade e não tinha como mudar, o Rousseau acreditava que era um problema social, ou seja, que estava dentro de uma questão social, de uma questão de governo, uma questão da sociedade em si. E aí, a apostila de vocês, lá na página 50, traz um pequeno resuminho do que seriam essas ideias para Platão e essas ideias para Rousseau. Eu vou ler, vocês tentem aí, de onde vocês estão assistindo, pensar um pouquinho para tentar identificar quem seria quem, enquanto eu estivesse lendo. Quem seria Platão e quem seria Rousseau, ok? Vamos lá. As pessoas são naturalmente diferentes, o que determina que sempre haverá possibilidades restritas a certos indivíduos e ambientes proibidos a outros. Ou então não. Todos os seres humanos nascem iguais e, portanto, é dever de uma sociedade trabalhar para manter a igualdade de condição. E aí, pensaram um pouquinho? Refletiram? Quem aqui é o Platão? Quem aqui é o Rousseau? Vamos lá. A primeira parte que fala sobre as pessoas são naturalmente diferentes e o que determina que sempre haverá possibilidade restritas a certos indivíduos e ambientes proibidos a outros. Isso aqui nós estamos falando de Platão, certo? Porque ele acreditava que por sermos diferentes, sermos pessoas diferentes, com condições diferentes, em cidades, em países, em culturas diferentes, sempre haveria lugares e condições onde restringisse determinados grupos e possibilitaria também a determinados grupos entrar ou conviver ou fazer algumas coisas. De acordo, isso claro, com as condições, né? Como a pessoa estaria, como ela nasceria, como estariam suas condições naquele momento. E aí, a última parte se refere a Rousseau. Por quê? Lembra que eu falei que o Rousseau, lá no comecinho, eu falei que para o Rousseau a desigualdade social é um problema social? Então, ele fala, todos os seres humanos nascem iguais. Nós todos nascemos iguais, com direitos iguais, deveres iguais. Lembra da aula de cidadania? Pronto. E, portanto, é dever de uma sociedade trabalhar para manter a igualdade de condição. Por isso que eu falei lá que
é uma questão da sociedade, é uma questão do governo, ok? E aí a gente vai, com o passar da aula, a gente vai pensando mais um pouco sobre essas questões, dialogando e discutindo, debatendo e explicando mais, ok? Agora a gente vai para o slide. Nós vamos aqui no início do slide se deparar com duas imagens, ok? Essa primeira imagem é uma imagem bem comum em todos os livros de geografia, filosofia, história, sociologia. Inclusive é uma imagem que está na apostila de vocês, na página 50. É uma imagem que, quando os professores vão falar sobre desigualdade social, é a primeira imagem que vem na mente deles. Eu acredito que a primeira imagem que praticamente todos os alunos, quando perguntam para eles sobre desigualdade social e o que eles viram na aula de desigualdade social, eles vão falar sobre essa imagem, ok? Nós temos aqui exatamente uma comunidade e temos um muro, e esse muro vai dividir essa comunidade e um prédio extremamente luxuoso. E nesse prédio a gente vê que em cada apartamento desse prédio tem uma espécie de piscina. Dentro do condomínio a gente tem quadras, né, de vôlei, basquete, uma quadra de tênis ali. A gente tem uma piscina maior, uma piscina ampla, né, uma piscina externa. E aí a gente vai para a comunidade, né? Nós temos casas pequenas, casas apertadas. Nós vemos que uma condição estrutural aqui bem difícil. Nós temos espaços bem apertados para as pessoas andarem. Enfim, nós estamos aqui deparando de fato com a nossa realidade, a realidade não só do Brasil, mas também de alguns outros países. Mas aqui, como a gente vive no Brasil, nós vamos se deparar com e dialogar sobre a realidade do nosso país, que é o que a gente vive e a gente consegue ver e perceber melhor, ok? Então, quando a gente fala de desigualdade social, essa imagem representa muito bem o que seria de fato e sintetiza o que seria a desigualdade social. Nós temos aqui um espaço, praticamente o mesmo espaço, nós temos diferentes condições de vida, diferentes oportunidades, e que essas diferentes oportunidades, essas diferentes condições de vida estão divididas apenas por um muro, certo? Essa imagem eu trouxe mais para que vocês pudessem refletir sobre o que a gente vai discutir posteriormente e se pensar, será que Platão estava certo? Será que, quando eu trouxe lá no início da aula a discussão sobre desigualdade social, será que a desigualdade social é algo natural ou será que a desigualdade social é um problema social, é um problema da sociedade? Pensem bem, né? Essa imagem ela vai fazer com que vocês reflitam um pouquinho mais sobre essas questões, não só essa imagem, mas também a próxima imagem é uma charge, ok? E aí ela é um pouco mais complexa e um pouco mais reflexiva, né? A gente tem aqui 3 crianças, um caminhão de lixo e um ponto de ônibus. Só que esse ponto de ônibus, ele é um ponto para que os ônibus escolares parem e peguem os alunos para eles irem estudar. E aí a gente tem 2 crianças que vão para a escola, né? Estão todas, né, fardadas com seus livros, sua bolsa. E tem uma outra criança que ela é moradora de rua. E aí ela tá falando, é meu. Mas o que é meu? No caso, as crianças que estão indo para a escola, elas estão esperando um ônibus escolar. E essa criança que é moradora de rua, ela estaria esperando este caminhão de lixo, que tem dizendo assim,
limpeza urbana. E aí? Pense um pouco sobre isso. Será que continua sendo algo natural a desigualdade social? Ou seria um problema social? Ou seria que, no caso, a falta de condições ou a falta de oportunidade? Ou seria o fato do descaso do governo em não colocarem políticas públicas para que todos tenham acesso à educação e que todos fossem para a escola, estudar e, quem sabe, ter condições de vida melhores? Pensem um pouquinho aí, porque essa criança, ela tem a ideia de que ela não vai para a escola diferente dos outros, ela vai para um caminhão de lixo que está fazendo uma limpeza urbana. E essa limpeza urbana, ela tem ideia de higienização. Ou seja, eu vou limpar os espaços públicos para que as pessoas não vejam esses moradores de rua, para que as pessoas não vejam os problemas sociais, para que as pessoas não tenham ideia que existe essa desigualdade social, né? que existam pessoas que não vivem na mesma condição que eu, que você, ou que um empresário, enfim. Então pensem bem, essa ideia de limpeza urbana, essa ideia de higienização, ela não é de hoje, ok? Desde a Idade Média, os monarcas, os reis, eles já pensavam na ideia de limpar as ruas. Por exemplo, vocês vão ver ou já viram ou estudaram as cruzadas, né, que foram guerras santas, onde os cristãos entraram em batalha com outro grupo religioso, certo? Não vou entrar aqui de fato no conteúdo para não estender mais a nossa aula. E aí o que é que acontece, gente? Essas cruzadas, elas foram divididas em vários momentos, né? Vários momentos e várias datas, foram vários grupos, e grupos diferentes, lutar para defender as ideias, enfim. E um dos primeiros grupos a irem para as cruzadas foram os grupos de moradores de rua, né? O que seria hoje moradores de rua. E aí você pergunta, Carol, mas qual o intuito de eu querer vencer uma guerra e mandar moradores de rua que não estavam nada preparados para essa guerra? E aí eu te digo que o intuito era apenas limpar. Tanto que eles foram sem armas, sem nenhuma proteção, apenas foram jogados lá e lutem. E aí esse era o único intuito, limpar as ruas, né, limpar o reino e tirar todas essas pessoas que não eram bem vistas aos olhos, esteticamente, questão da beleza, não eram bem vistas, e tirar essas pessoas desse lugar. E é exatamente o que essa charge traz. A ideia de que eu vou limpar, né? Não é a ideia de que eu vou dar condição para que todo mundo tenha igualdade, para que todo mundo consiga viver em harmonia, para que todo mundo tenha as mesmas condições. Não é essa a ideia. É a ideia de que eu vou apenas eliminar aqueles que não têm as mesmas condições, ou aqueles em que eu não penso em dar as mesmas condições. Pensem um pouco sobre isso, certo? E agora a gente vai entrar de fato no nosso conteúdo, né? Na parte mais conteudista. E aqui a gente, antes de entrar na explicação do Platão acerca da desigualdade social, nós vamos fazer uma pequena biografia do filósofo. Platão, como eu já havia falado em outras aulas, ele está ali naquele tripé, naquele alicerce dos maiores filósofos clássicos e dos maiores filósofos como todo,
quando a gente pensa em filosofia, a gente já lembra desses três filósofos, que seriam Platão, Aristóteles e Sócrates. Certo? Aristóteles a gente falou nas aulas passadas, Sócrates também, e hoje a gente vai falar de Platão. Platão é um filósofo grego, ele foi filósofo, matemático, e aí, meu filho, quando a gente fala de filósofos gregos, a gente está falando de não só filósofos, mas matemáticos, astrônomos, enfim, eles enveredavam, eles entravam em várias temáticas. Ele foi o fundador da academia em Atenas. Aí vocês pensam, academia, né? A academia que a gente conhece hoje? Não. A palavra academia, né? A ideia de academia que Platão tinha naquela época é totalmente diferente da ideia que nós temos hoje. A academia platônica, ela era um espaço onde as pessoas iriam para estudar, é como se fosse uma escola, uma universidade, é a mesma ideia, só que lá, além de estudar, né, a filosofia, a matemática, eles também faziam exercícios físicos, enfim, era algo bem mais amplo do que a gente entende hoje sobre a academia. E ele foi um dos pupilos de Sócrates, ele foi influenciado por Sócrates, tanto que quando a gente vai estudar Sócrates, vamos lembrar aqui um pouquinho lá do início da filosofia, quando a gente começou a estudar filosofia de fato, quando a gente estuda Sócrates, a gente estuda Sócrates pelo olhar de Platão. Por quê, Carol? Porque o Sócrates, ele acreditava que as ideias e os ensinamentos, eles não deveriam ser escritos, eles deveriam ser apenas passados oralmente, em uma conversa, em um diálogo. Já Platão, ele acreditava o contrário, acreditava que deveria ser escrito porque deveria ser repassado, né? Repassado futuramente para as outras civilizações e os outros grupos. Então, só Platão, ele redigia todos os diálogos socráticos, tanto que quando a gente fala, né, dos livros e dos escritos do Platão com relação a Sócrates, a gente fala sobre diálogos socráticos. Se vocês se interessarem em ler alguma ideia do Platão, algum livro do Platão, vocês vão ver que a maioria deles, se não todos, são diálogos, são situações em que ele viveu ou que Sócrates viveu e que vão tratar sobre temas. E aí vai de política, a conversas e diálogos sobre amor, sobre ética, enfim. Então, ele foi um dos responsáveis por trazer as ideias de Sócrates, né, para a nossa atualidade, porque eu acredito que se não fosse Platão e alguns outros filósofos, a gente nem saberia quem seria Sócrates, porque o Sócrates acreditava, como eu já havia falado, acreditava que os ensinamentos deveriam ser passados oralmente. Então, vamos lá. Então, essa pequena biografia do Platão, nós vamos iniciar a nossa parte de conteúdo. E aí, gente, quando a gente vai falar sobre desigualdade social e sobre sociedade, nós vamos se deparar com uma obra do Platão, que é a República e a ideia de paideia segundo Platão, ok? E aí, vocês quiserem se situar, em que parte do texto nós estamos na página 52, ok? Mas antes de começar a página 52, eu peço que vocês façam a atividade da página 51, escrevam, porque vai ajudar muito vocês a refletirem sobre esse conteúdo, a se depararem com esse conteúdo e pensarem e já abrir portas e caminhos para o conteúdo e vocês ficarem mais atentos, certo? E aí vocês respondam todas as perguntas. Seja, quando você ouve falar em desigualdade, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Você acredita que uns nascem para ser pobres e outros para ser ricos? Aí a gente já pensa o quê? No Platão, ok? Você considera possível uma sociedade que não haja desigualdade social? Essas perguntas são muito importantes para que vocês possam
abrir a mente de vocês, ter aí os seus partos de ideias, como Sócrates acreditava, ok? Então vamos aqui voltar para a página 52, que vai trazer, como eu já havia falado, a ideia de a obra República e a ideia de Platão, que é a ideia de paideia. Ok, então a ideia de paideia e essa ideia está dentro do livro A República de Platão. Então vamos lá. Calípolis, ok? É uma cidade, é um exemplo de cidade ideal de como funcionaria a concepção de política para Platão. Então, no livro A República, vocês, se alguém interessar em ler ou se alguém for pesquisar um pouco mais, vocês vão ver que existe uma cidade que Platão criou, que é Calípolis, onde ali ele criou essa cidade e colocou a ideia, o ideal de política. Para Platão, o ideal de política, como as pessoas deveriam se comportar, seria Calípolis, seria essa cidade Calípolis. Então, é uma cidade utópica, certo? Não existe, gente, ela é idealizada. O Platão criou dentro do livro. E apresenta o sistema que se passou a conhecer como a República de Platão. Como já ouvi falar, né? No livro A República, ele traz essa ideia de cidade, ele idealiza essa cidade, Calípolis, e essa ideia é a república ideal, é a ideia de república para Platão. Então, vamos para o próximo slide. Os gregos, eles enxergavam a igualdade social como se não fosse a ideia de que os homens fossem e devem ser iguais perante as leis, o Estado e a sua cultura. Ou seja, eles acreditavam que todos os homens, não existia igualdade, as pessoas não deveriam ser vistas igualmente pela sociedade, pela lei ou pela sua cultura. Não existiria essa igualdade, certo? Então, para eles, a ideia de cidadania ela estava ligada a dois princípios, a isegoria e a isonomia. Por isso, a ideia de que não existia igualdade social, não existia igualdade perante ao Estado, perante a lei. Os homens eram diferentes, então deveriam ser tratados diferentes. Teriam culturas diferentes, condições de vida diferentes, então deveriam ser tratados diferente, mais uma vez reforçando. Vocês lembram da aula de cidadania? Todas essas discussões? Pois é, na Grécia era totalmente diferente. Então vamos para o próximo slide, que aí vai explicar melhorzinho para vocês, uma ideia melhor, o que seria a isegoria e a isonomia para os gregos naquela época. A isegoria era o direito de expressar sua opinião, era o direito de falar. E nem todo mundo tinha isegoria. Por quê? A ideia de cidadania para os gregos, ela estava associada a determinados grupos. Então, quando existiam as assembleias, que eram as discussões acerca de leis e determinadas tarefas para as polis, nem todo mundo participava dessas discussões, porque nem todo mundo estava dentro daquele grupo ou dentro daquela sociedade. Então, nem todo mundo tinha isegoria, nem todo mundo tinha o direito de expressar sua opinião. E a isonomia era a igualdade perante a lei. E mais uma vez, como nem todo mundo participava daquele grupo seleto de pessoas que seriam considerados cidadãos, então nem todo mundo era tratado igualmente perante a lei. E aí a gente pode falar aí de pessoas que não eram considerados cidadãos, mulheres, estrangeiros, escravos, e mais alguns outros grupos seletos, eles não eram considerados cidadãos, porque para ser cidadão tinha que ser grego, maior de idade, enfim. E aí, reforçando esses princípios, a isegoria e a isonomia são válidos e considerados para cidadãos, ou seja, apenas cidadãos, aqueles grupos, aquelas pessoas que estariam
naquele grupo seleto que poderiam usufruir da isegoria e da isonomia. E o próximo slide eu trouxe reforçando mais uma vez a ideia de isonomia e isegoria, e também trouxe mais outra ideia que é de isocracia. E aí já é a ideia de que a igualdade de participação na vida pública e política, ou seja, a gente pode resumir todas as outras características e formas e princípios, a isocracia, que seria a igualdade de participação na vida pública e política. Então vamos para o próximo slide e a próxima ideia. Os gregos chamavam de paideia o processo de educação, algo muito mais amplo do que a concepção contemporânea de escola. Então a paideia, que era o processo de educação, era mais amplo. Não era só a ideia, não tinha só a nossa ideia de hoje atualmente, que é de ir para a escola e tem aqueles níveis, educação infantil, fundamental e ensino médio. Era bem mais amplo e abrangia era mais completo. Mas que de certo modo cumpre função semelhante, de educar. A origem da palavra é grega e sua tradução literal é criação de crianças. Então a paideia, na sua forma literal, na sua tradução literal, ela tinha como principal função a criação de crianças. E diz respeito ao que os antigos gregos entendiam como processo educacional. Então, quando a gente vai ler o livro A República e a gente vai estudar sobre a educação segundo Platão, a gente vai se deparar com essa ideia de paideia, que era a ideia de um processo educacional mais amplo, mais completo, e que quando a gente vai traduzir literalmente, tem um significado de criação de crianças. É importante ressaltar que o objetivo dessa educação, o objetivo da paideia, era que cada indivíduo pudesse desenvolver plenamente as suas habilidades, inclinações e talentos, ainda que não fosse a intenção desse modelo educacional que todas as crianças tivessem as mesmas condições ou aprendessem os mesmos conteúdos. Mais uma vez, estava presente a ideia de que a diferença entre as pessoas não era um problema social, nem algo a ser superado. Então, a gente tem a ideia atualmente de que a educação seria uma das bases e um dos princípios que poderiam acabar com a desigualdade social. Quando a gente se depara com desigualdade social e quando a gente se pergunta algo ou condições que poderiam extinguir essa ideia de desigualdade social, a gente pensa na educação. Quando a gente pensa na educação grega e na educação para Platão, ele acredita que a paideia e a educação era algo que não estava a serviço e nem precisava superar a desigualdade social, esse problema social. Por quê? Porque ele tinha a ideia de que a desigualdade social era algo naturalmente, as pessoas são diferentes, então não teria essa necessidade de eu estar ali competindo ou tentando acabar com a desigualdade social. E aí, Carol, vocês lembram do que eu falei das almas lá no início do texto? Pronto, o que eu falei que posteriormente iria explicar. A alma de ouro, as pessoas que têm a alma de ouro, elas estão dentro dessa ideia de paideia, dessa ideia de educação, porque elas seriam educadas, e aí ele diz aqui, que a educação, a paideia era que cada indivíduo pudesse desenvolver plenamente as suas habilidades, inclinações e talentos, ainda que não fosse a intenção desse modelo educacional que todas as crianças tivessem as mesmas condições ou aprendessem os mesmos conteúdos. Então aí, tanto a alma de prata como a alma de ouro, elas teriam acesso a essa educação. Só que algumas teriam inclinações e talentos para serem alma de prata, que seriam os guardas, e outros teriam inclinação para ser alma de ouro, que seriam as pessoas que estariam aptas a governar.
Então, essas pessoas que estariam aptas a governar, que teriam a alma de ouro, elas iriam concluir todo o processo de estudo, todo o processo de educação e toda a paideia. Quem não teria, que seriam os guardas, né, que teriam a alma de prata, elas iriam até alguma parte da educação e ali elas iriam ter suas habilidades, inclinações e talentos concluídos. Por isso que eles não se preocupavam em levar todo mundo para o último nível, que seria o nível da alma de ouro, porque eles acreditavam que as pessoas eram diferentes, né? Platão acreditava que existia essa diferença e que não teria nenhuma necessidade de tornar todo mundo igual e que todo mundo conseguisse chegar e todo mundo tivesse condições de chegar a uma alma de ouro. Para Platão, para a ideia de educação, para a ideia de paideia dos gregos, isso não era importante, isso não era levado em consideração, porque, mais uma vez, reforçando, ele acreditava que todo mundo era diferente, que a diferença era algo natural e que não existia essa ideia de que todo mundo deveria ter condições e todo mundo deveria ter possibilidades de chegar e ter as mesmas condições que todo mundo, enfim. Essa era a ideia do Platão e de educação, ok, gente? Vamos para o próximo. Para Platão, a igualdade de direitos e deveres perante a lei do Estado é um absurdo. Ou seja, ele não acreditavam que as pessoas deveriam ter direitos iguais perante a lei e perante ao Estado. Somos diferentes, então não existe a necessidade de ter essa igualdade de direito, já que os indivíduos não são iguais, cada qual possuindo aptidões, inclinações e capacidades diferentes. Então, gente, se vocês vivessem na época dos gregos, na época de Platão, vocês seriam tratados diferentes de acordo com as suas aptidões, inclinações e capacidades diferentes. Não que isso, quando a gente pensa sobre isso, e a gente pensa na nossa atualidade, não que isso seja muito diferente do que a gente acaba vivendo hoje em dia, né, atualmente. Quando a gente pega a nossa Constituição, os nossos direitos, lá tem dizendo que nós devemos ser tratados igualmente perante a lei, independente das nossas condições financeiras, independente da nossa cor, independente da nossa raça, independente do nosso sexo. Só que acaba que na prática não acontece a mesma coisa, né? Mas a lei nos garante que devemos ser tratados. Aqui, nem lei, nem ninguém. Eles acreditavam que suas diferenças iriam dizer, e suas condições iriam dizer como você deve ser tratado perante a lei, como você deve ser tratado perante ao Estado. Lembre-se de que Platão viveu há 2000 anos atrás, certo, gente? Que a estrutura cultural e social com a qual lidou era radicalmente diferente daquela em que a gente vive hoje. Então, essa ideia, apesar de ser um filósofo, né, e as pessoas terem a ideia de que todo filósofo ele é à frente do seu tempo, Platão ainda tinha alguma ideia, ainda tinha alguns ideais que estavam relacionados à estrutura social e à ideia e historicamente ao que ele estava vivendo, ok? Então vamos pensar aqui. A aula de hoje ela tem essa ideia, né, principal, que é ver esses dois filósofos que viveram em momentos diferentes mas que trataram de um tema igual, que é o tema da desigualdade social, que trataram de um tema em comum, que foi a desigualdade social, mas trataram de forma diferente. Então, aqui a gente não está para criticar ou questionar bem acirrado a ideia do Platão. A gente está para conhecer a ideia do Platão, conhecer a ideia do Rousseau e ver como dois filósofos pensaram diferente, né? Como dois filósofos tiveram a mesma ideia, tiveram o mesmo tema, que foi a desigualdade social, mas pensaram de forma diferente, certo? E aí, para completar essa parte do Platão, na Grécia Antiga, a escravidão era considerada uma atividade natural, aceitável em comum. Era algo que hoje é intolerável, né? A gente, quando pensa em escravidão, a gente já repugna.
Já na Grécia Antiga, então, era algo bem aceitável, bem natural. E a gente vê como, né, são questões diferentes que vão mudando de acordo com o nosso momento histórico e a nossa sociedade. Então, vamos lá. Eu trouxe uma questãozinha para a gente finalizar a ideia de Platão, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um textozinho pequeno sobre a história das ideias políticas e depois a gente tem uma pergunta. Platão vai falar: a massa popular é assimilável por natureza ao animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros. Então, o que é que o Platão está dizendo aqui de começo? Ele está falando que o ser humano, por natureza, ele é um escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, ou seja, o ser humano ele vai ser guiado pelas suas paixões, ou seja, pelos seus desejos, o que é que ele quer, né? Seus interesses passageiros que podem mudar rapidamente, e aí ele também é sensível e inconstante em seus amores e seus ódios, e aí ele vai confirmar. Confiar-lhe o poder é aceitável à tirania de ser um ser incapaz da menor reflexão e do menor recuo. Carol ficou bem confuso aí. O que Platão quis dizer aqui com esse trechinho? Lembra da aula sobre as formas de governo, que eu fiz um mapa mental ali, que eu falei sobre as ideias de democracia, oligarquia, enfim. Ele vai falar aqui que quando a gente entrega o poder ao homem, a gente está tendo certeza e já tem a ideia de que como o homem é escravo de suas paixões e de seus interesses, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios, ele acredita que quando a gente confia esse poder ao homem, ele vai de fato ser tirano, porque ele vai ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Por quê? Ele segue essas ideias, ele vai ser escravo de suas paixões, de seus interesses passageiros, então ele não vai pensar no outro, ele vai pensar em si. Ele vai pensar nos seus desejos, nos seus interesses, nas suas paixões. E quando a pessoa, quanto mais falar ou aumentar o seu ego, ele vai ficar bem mais pomposo, enfim. Então é isso que ele está falando. Ele está falando que é quase que certo quando se entrega um poder ao homem, ele vai ser tirano. E aqui, quando ele fala de um homem, é um homem, certo? Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconstantes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. E aqui ele traz uma crítica, né, que são as discussões nas Assembleias, que, como eu falei no início da aula, são momentos, né, onde pessoas que eram consideradas cidadãos iriam lá discutir sobre a vida cotidiana, sobre leis, enfim. E ele vai falar que essas discussões são apenas contraponto de opiniões subjetivas, ou seja, as pessoas ali estariam andando apenas opiniões, elas não estariam pensando no próximo, ou pensando na sociedade, ou pensando em discussões que seriam válidas para o cotidiano. E aí a gente vem com a pergunta: os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica a... Gente, simples. Qual era a forma de governo da Grécia Antiga? Pensei bem, eu falei isso na aula lá do Aristóteles, falei na aula de hoje. Qual era a forma? Democracia, gente. Apesar de que eu falei lá do livro A República e que o Platão pensa numa república ideal, na Grécia Antiga temos apenas uma forma de governo que era a democracia. Então, o item correto dessa questão é o item C, democracia, ok? Então,
vamos para o próximo filósofo.